13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Fui chamada para mediar esse painel exatamente porque eu fiz uma mudança recente de carreira. Há um ano eu trabalho com lobby, eu trabalho numa consultoria política de relações governamentais. Então, passei os últimos 10 anos em redação, boa parte deles cobrindo política, cobrindo a relação entre o setor público e o setor privado, investigando casos do lobby do mal, e agora tem um ano que eu fui entender como é que funciona isso por dentro. Então acho que a gente tem uma mesa aqui bem interessante, tem 2 painelistas que estão com casos muito bons, matérias recentes que contam um pouco como é que funciona o lobby por dentro. E aí depois eu vou deixar os 2 falarem um pouco, depois a gente abre o espaço para perguntas. Eu acho que a ideia é ser uma discussão bem rica e um diálogo sobre esse tema que, né, nos últimos anos acendeu um pouco aí eu acho que a gente nos últimos anos começou a entender que lobby, crime, lobby, corrupção são coisas bem diferentes. Eu acho que é legal pra gente discutir o que são os vários pontos de vista ao redor desse tema que é tão polêmico. A gente vai começar com o João. João, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para depois a gente começar. Bom, meu nome é João Pérez, sou repórter, editor de uma página que foi lançada no ano passado, chamada O Joio e o Trigo. Quem está aí atrás está dando para ouvir, beleza? Tá bom. Você está dando Deixa eu ver. Vou fechar essas cortinas aqui, a gente pode melhorar. O que vocês acham? Vamos ver. Melhora? Melhor. Esse traz também? Bom, o Joio e Trigo é uma página sobre alimentos, né? E é uma página que não é sobre dietas da moda, sobre ingredientes milagrosos. A gente considera que já tem bastante gente fazendo isso e a gente, como repórter, nem tem capacidade para fazer isso e nem contribui ao fazer isso, né? Isso traz muita audiência, mas com certeza traz também muita confusão. Então, o Joio e Trigo é uma página sobre política alimentar, então é sobre investigação de política alimentar, investigação de indústria de alimentos e de que maneira isso se relaciona com o nosso dia a dia, né? A gente começou em 30 de outubro do ano passado com uma série de reportagens sobre, daqui a pouco a gente fala a respeito sobre a indústria de refrigerantes e desde então vem tendo um resultado muito bacana, um retorno muito bacana, que a gente considera que existe uma desproporção no jornalismo brasileiro. A gente tem poucos jornalistas cobrindo esse assunto e menos ainda cobrindo isso de maneira sistemática, com dedicação exclusiva ou quase exclusiva a esse assunto. Então, por que esse assunto é importante, né? 3 em cada 4 mortes no Brasil são provocadas por doenças crônicas não transmissíveis, que é câncer, hipertensão e diabetes. Nem tudo isso responde à alimentação, mas a alimentação é um dos 4 fatores, né? Álcool, sedentarismo, tabagismo e alimentação. E é um fator crescente, né? O Canadá já considera a alimentação como principal causa de mortes do país e recentemente saiu uma estimativa do Reino Unido mostrando que em breve, na próxima década, a alimentação vai se tornar a principal causa de morte por lá. Se você for pegar as curvas de obesidade, elas explodem ao longo da segunda metade do século passado, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico sobre a situação do Brasil. Segundo os dados divulgados semana passada, retrasada pelo Ministério da Saúde, dados atualizados para 2017, mais da metade da população brasileira apresenta sobrepeso. E o sobrepeso e a obesidade são uma porta de entrada para uma série de problemas. A gente insiste muito nisso que não é uma questão estética, né? E esse é um problema global, né? A gente tem quase 2 bilhões de pessoas, ou seja, quase 1/3 da humanidade com sobrepeso e obesidade. Então, os assuntos estão muito entrelaçados, né? A conjuntura é muito importante nessa história. No Brasil, o câncer é no mundo, aliás, desculpa, o câncer é a segunda causa de mortes e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, 1 em cada 3 casos pode ser evitado.
por mudança de hábitos, né? Se você for somar o que é relacionado a hábitos de vida em relação à alimentação, álcool e sedentarismo, isso dá mais de 20% dos casos de câncer no Brasil. Então, esse é um assunto muito importante e a gente se surpreendeu ao começar a pesquisar sobre esse assunto. A gente começou uma pesquisa mais exaustiva em abril do ano passado, para lançar a página em outubro, e vendo como se tornou um problemaço e que a gente, como jornalista, precisa atrair cada vez mais gente para cobrir isso. Tem um fator que ajuda a gente a explicar esse aumento na curva de obesidade. A partir da segunda metade do século passado, no caso dos países da América Latina, a partir da década de 70, a gente teve um começo na explosão de venda de produtos ultraprocessados. São essas formulações alimentícias que sua avó, sua bisavó não entenderiam como alimento. Fandangos, todinho, Nescau, um monte de coisa que tem excesso de sal, gordura e açúcar e alguns aditivos que a gente ainda não sabe exatamente o que provocam no corpo. Aqui tem um gráfico roubado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, que mostra a variação não sei se o pessoal que está no fundo vai conseguir enxergar. Aqui eles dividiram a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE em 5 grupos, de acordo com o consumo de ultraprocessados. Então, aqui está o grupo que consome menos ultraprocessado e aqui está o grupo que consome mais. Aqui está o gráfico em relação à gordura trans, açúcar, gordura saturada, gordura total e calorias. Então, para tudo você vê uma curva ascendente, então a chance de que essas pessoas que consomem muito alimento ultraprocessado acabem tendo algum tipo de doença é muito maior. E a conjuntura é muito favorável à cobertura de jornalismo nessa área, porque a gente tem no mundo inteiro países, cidades e estados que estão adotando medidas para regular a indústria de alimentos, para limitar de alguma maneira a ingestão desses produtos e para desencorajar essa questão. Aqui é um mapa atualizado sobre taxação de bebidas adoçadas. Então, cada vez mais países, estados estão adotando. Você vê que ali nos Estados Unidos várias cidades têm adotado essa medida. E o Brasil tem uma situação sui generis que a gente fala daqui a pouco. O Chile adotou isso em 2016, foi uma novidade no mundo. São alertas sobre excesso de gordura, sal e açúcar. E isso vem desestimulando o consumo desses produtos, né? Então você vai no supermercado, tem os produtos com esses selos. E como que é a situação aqui no Brasil? A Anvisa está debatendo nesse momento a questão da rotulagem. Existe uma possibilidade de que se adote também esse tipo de alerta aqui no Brasil, né? O layout ainda não está definido, tem algumas possibilidades. E nesse momento está aberta uma tomada pública de subsídios, que é inédito na história da Anvisa, né? É uma primeira fase de consulta pública que está acolhendo uma série de sugestões para elaborar uma resolução e aí colocar essa resolução em consulta pública para que depois seja aprovada. Então tem a expectativa de que até o fim do ano o Brasil se defina por algum desses modelos, isso se a Anvisa seguir nesse rumo, né? Também, como a gente tem acompanhado esse assunto e visto que existe uma pressão muito grande em cima da Anvisa, às vezes vem de dentro do próprio governo, às vezes de fora do governo, mas uma pressão muito forte e que vale a pena a gente como jornalista olhar para isso, porque realmente é uma medida que pode começar a tentar colocar um pouco de freio na questão da obesidade. Os dados do Brasil são um pouco desatualizados em relação ao consumo desses produtos, que são de 2008 e 2009, mas nesse momento está sendo feita uma nova pesquisa de orçamentos familiares pelo IBGE, então ano que vem provavelmente a gente vai ter dados bem atualizados sobre essa questão. Bom, vou falar então sobre estratégias de cobertura. Nessa questão dos alertas, a gente tem acompanhado movimentos tanto da indústria como de associações de cientistas que dialogam com a Anvisa, né? Essa é uma reportagem que a gente soltou ontem na Carta Capital. A gente tem um espaço dentro da Carta Capital em que a gente aborda uma contradição da indústria de alimentos em relação a essa questão dos alertas. Porque, a Anvisa até há pouco tempo estava em dúvida, não tinha indicado muito claramente para um dia, e aí no mês passado soltou o relatório falando que adotaria os alertas. E então aí a indústria passou a mobilizar muitos dados econômicos em torno dessa questão. Que os alertas vão provocar desemprego, porque vão desestimular o consumo, que no Chile o faturamento caiu em 20%, e a gente foi atrás de entender essa história. A gente encontrou em menos de um mês
A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação apresentou 3 dados diferentes sobre o impacto de emprego. Então, primeiro 145 mil, depois 200 mil e depois 180 mil. Isso daria de um pouco menos de 10% a um pouco mais de 10% dos empregos totais da área de alimentação no Brasil. Então, a gente está falando de um impacto gigantesco e a gente foi ver se isso correspondia à verdade. Além dessas 3 estimativas diferentes, o que a gente viu foi que nenhuma das 3 para em pé, na verdade. Porque a gente foi olhar para o único caso do mundo em que isso ocorreu, que é o Chile. Então a gente passou a se apoiar nos relatórios que as empresas apresentam para os acionistas, porque ali elas não podem exagerar nos dados e nem menosprezar os dados, elas têm que colocar o que está acontecendo, porque o acionista facilmente abandona a ação de uma empresa se descobre que ela está mentindo. E a gente viu que essas estimativas sobre queda de emprego não correspondem à verdade. No Chile não teve queda no número de empregos nesse setor. E, pelo contrário, algumas empresas até contrataram. E rapidamente essas empresas se adaptam. Elas trocam ingredientes e mantêm os níveis de venda. Então, realmente, essa questão não corresponde à verdade. Bom, quando a gente começou o nosso trabalho no Joio, a gente precisava entender um pouco o que estava acontecendo. Então a gente fez um mapeamento de temas que foi nos levando justamente a entender essa conjuntura quente na área, com a adoção de várias medidas mundo afora. Depois de fazer esse mapeamento de temas, a gente fez uma série de leituras básicas, assim, tem muita bibliografia acumulada nessa área, infelizmente em inglês. Até quando estava preparando essa apresentação, lembrei de um livro muito legal que chama Little But Legal, do Nicholas Freudenberg, e que fala justamente sobre lobby na indústria de armas, alimentos, automóveis, e não me lembro a outra, que são as indústrias que são legais, mas que acabam provocando mortes com a atividade delas. E a gente teve que se apoiar bastante em documentos oficiais, que é uma coisa que fala um pouco mais sobre as dificuldades que a gente tem. Por ser um veículo novo e pequeno, a gente muitas vezes não tem acesso a muitas informações. A gente tem que se basear bastante em lei de acesso à informação, tem que se basear bastante em documentos oficiais que estão disponíveis e cruzando dados para chegar a determinadas apurações, chegar nas pautas. E a gente foi conversando com muitas pessoas dessa área, tem muitos pesquisadores desses assuntos no Brasil, para tentar entender quais que eram as linhas de discurso e os diferentes grupos de interesse nessa questão. Então, aí, uma vez feito isso, a gente conseguiu analisar um pouco do discurso que estava presente. Então, tem alguns argumentos que você vai ver bem repetidamente cobrindo esse assunto. A ideia de que não existem alimentos bons ou ruins, que tudo faz parte de uma dieta balanceada, isso é super comum de ser mobilizado. E foi importante para a gente entender também de que maneira que se relacionava o lobby político com o lobby científico. Então, de que maneira organizações de cientistas são mobilizadas para utilizar esses argumentos. É evidente que nem todo mundo que mobiliza esses argumentos o faz com más intenções, mas vale a pena a gente ir analisando esse discurso para entender o que está acontecendo. Bom, a ideia é de que a gente precisa investir em educação, de fato a gente precisa investir em educação voltada à alimentação, mas isso já teve bastante tempo para ser feito, é super caro e tem uma eficácia de longo prazo, então a gente precisa de outras medidas. A ideia de que a obesidade é um problema multifatorial, então você não pode apontar um único fator. Aí já existe farta pesquisa científica para apontar qual que é o fator principal nessa história, e o fator principal não é a atividade física, não é a preguiça da pessoa, é o consumo de determinados alimentos. O foco nos hábitos individuais também é super comum, assim, a gente vê uma culpabilização do indivíduo, como se ele fosse desbalanceado, que ele não consegue fechar a boca, esse tipo de coisa. E a gente também tem bastante pesquisa científica e muita documentação de como foram criados produtos hiperpalatáveis que justamente fazem o seu cérebro mentir para você e apagar a sua linha de saciedade, fazer você comer mais do que consegue. Desacreditar pesquisas contrárias, depois a gente pode falar sobre um caso específico. A ideia de que querem acabar com a indústria, de que existe um setor radical, e não sei o que, isso é super utilizado também. E existe uma retroalimentação entre pesquisadores e indústria que a gente vai falar em seguida.
Bom, esses são são duas reportagens que a gente publicou no ano passado e no começo desse ano, falando um pouquinho sobre esse mapeamento que a gente fez de como essa questão da ciência é utilizada muitas vezes para retardar políticas públicas, para frear políticas públicas, em alguns casos realmente consegue derrubar políticas públicas. Depois de fazer um primeiro mapeamento das linhas de discurso e daqueles grupos que se mobilizavam mais, a gente fez uma apuração específica sobre a Anvisa, né, de que maneira que esses grupos atuavam dentro da Anvisa. E aí a gente pegou, assim, por lei de acesso à informação, centenas de atas e foi lendo tudo para ver se encontrava convergências ou divergências do discurso de pessoas que estão ali como pesquisadores, mas que acabam, por vezes, se portando como representantes de argumentos da indústria, né? E a gente não encontrou divergências. Assim, lendo centenas e centenas e centenas de atas de grupos de trabalho, a gente não encontrou divergência. Sempre existe uma convergência entre os interesses da indústria e os interesses de alguns grupos de pesquisa. A seguir vou mostrar um exemplo de um desses grupos. Essa comissão foi criada pela Anvisa em 99, logo que a Anvisa foi criada, e é para falar sobre alimentos funcionais. Quando você olha para a composição dessa comissão, você vê 7 representantes da academia. Mas quando você para ver qual o comportamento de 4 desses representantes, pelo menos, você vê que existe uma convergência muito grande com o que é de interesse das empresas de alimentos. E mais do que isso, assim, embora eles estejam ali como USP, Unicamp, tinha gente da Federal de Minas, quando você vai ver as atas, eles estão se apresentando como ILSI. O que é o ILSI? ILSI é International Life Science Institute, foi criado pela Coca em 78, e hoje é uma organização que tem participação de quase 40 empresas de alimentos e biotecnologia. E mundo afora, a atuação do ILSI é marcada pela realização de pesquisas que acabam beneficiando os interesses dessas empresas e confundem o sujeito que está formulando políticas públicas. Então, tem vários casos na Europa, o ILSI foi proibido de atuar como debatedor nesse tipo de grupo, por exemplo, ele só pode atuar como observador. Isso aconteceu em 2012. E quando o ILSI contestou essa informação, a presidente da Anvisa Europeia, EFCA, ela respondeu falando que sabe muito bem que tipo de interesse que os representa, então que por favor eles parassem com esse tipo de insistência. Mas no Brasil, por enquanto, não foi adotado nenhum tipo de medida. Esse é o logotipo do ILSI, que eu não acabei não trazendo antes aqui na apresentação. Então você olha para aquela comissão e ela parece ter 4 representantes da academia, mas tem 4 representantes do ILSI, e a gente se sente à vontade de falar isso porque assim eles se apresentam nesses grupos. Aqui esse é um grupo de trabalho que foi criado por aquela comissão. Então, é um grupo de trabalho que já reserva 2 assentos diretos para o ILSI, e quando você vai olhar para a composição dele, é assim. Isso aconteceu de uma maneira muito parecida no México. O México foi um dos primeiros países que adotou uma taxação de bebidas adoçadas no mundo. E em seguida a isso, se aprovou uma medida presidencial para que qualquer medida na área de saúde do México tenha que passar por um colegiado. É um colegiado enorme, e quando você vai olhar a composição dele, também a maior parte das instituições que representam a academia estão, na verdade, trazendo uma posição da indústria. E por que isso é problemático, né? Porque você tem, normalmente, nos grupos da Anvisa, você tem governo, setor regulado, que é o setor privado, e acadêmicos. Os acadêmicos são as pessoas que têm que mediar a ciência ali dentro para poder embasar essa política pública que vai ser definida a partir daquele grupo de trabalho. Só que se o acadêmico está mobilizando apenas evidência científica que retrata um dos lados da história, acaba ficando um pouco desequilibrada a situação. Então, quais foram nossas conclusões a partir dessa história? Essa espécie de lobby científico acaba tendo influência em políticas públicas, tem influência em profissionais de saúde, então você vai em eventos da área de saúde, é impressionante, assim como a seleção da literatura científica que é apresentada nesses eventos tem muito conflito de interesse. Os hábitos de consumo, né, acho que todo mundo aqui
lembra da música do Danoninho, né? A gente adora mostrar esse exemplo porque no Danoninho cálcio, ferro, fósforo e vitamina A, né? E 6 gramas de açúcar e mais uns 10 gramas de gordura. Então a gente gosta de falar bastante desse exemplo porque o Danoninho se tornou o que se tornou com muita pesquisa científica, inclusive tem pesquisa científica feita na rede pública aqui em São Paulo para que as crianças ingerissem Danoninho como forma de reduzir índice de anemia. Foi uma coisa que se mobilizou bastante mesmo. E aqui a gente optou por colocar uma fala de uma pessoa do Ministério da Saúde. O pessoal que está no fundo consegue ler aí? Não? Tá. O problema é que essas pessoas circulam no Ministério, médicos, cientistas, e usam a credibilidade de um discurso científico para influenciar os debates e as ideias. Causam confusão, porque a gente não sabe bem, a gente sabe que não é bem a ciência que essas pessoas representam, mas outros interesses. O ministro ouve uma pessoa assim e acredita no valor do argumento, porque vem de médicos, cientistas. Isso até a gente optou por não colocar em nenhuma reportagem, por enquanto, e a gente trouxe para cá justamente por ser um espaço mais restrito, porque para mostrar justamente como que isso se dá na prática, né? As pessoas estavam falando para a gente que cada vez que vai um desses cientistas lá, depois ela tem que entrar na sala do ministro e tentar desfazer a confusão que é criada. Principalmente nos últimos ministros da saúde, de 2016 para cá, que não são da área, a confusão realmente é grande. Não sei se vocês viram recentemente nessa questão da Anvisa, no debate sobre os alertas, o ministro anterior, Ricardo Barros, ele apoiava os alertas. Aí entrou esse ministro novo, Gilberto Ock, e ele foi para a Assembleia Mundial de Saúde e voltou falando contra os alertas. Então, o Ministério da Saúde está acima da Anvisa e volta falando contra os alertas, óbvio que ele faz uma pressão grande. E aí ele fala, né, acho que uma reportagem da Exame que saiu, que ele fala que conversou com alguns cientistas lá e com algumas pessoas da indústria e o convenceram de que os alertas não são uma boa ideia. Bom, o pessoal da Abrage pediu que a gente comentasse um pouquinho sobre dificuldades e vantagens da cobertura desse assunto, né? As dificuldades aparece aquilo que a gente falou antes, né, de um veículo pequeno e novo, que a gente tem uma linha editorial clara, assim, a gente adota como princípio o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é alvo de combates da indústria de alimentos há 4 anos, então isso já com certeza fecha uma porta para a gente. A novidade do tema, né, é uma dificuldade e é também muito legal, porque como tem pouca gente cobrindo isso, quase tudo que a gente pensa ainda não foi feito. Então a gente pode ir longe nessa história. E só que tem, claro, a dificuldade que não tem muita trilha já para você seguir, né? Bom, para a gente, algoritmo e dependência de redes sociais é um problemaço, né? A gente estava até conversando no almoço sobre isso. Desde que o Facebook mudou as regras e mudou logo que a gente lançou a página, ali um mês depois, realmente ficou muito mais difícil de difundir conteúdo. Então a gente consegue ter um alcance qualitativo muito bom, assim, que a gente tenha mapeado, o nosso material está sendo usado em pelo menos 10 universidades federais ou estaduais, mas o alcance qualitativo fica muito complicado. E eu optei por colocar esse caso aqui na hora de falar sobre dificuldades. Por quê? Uma das nossas estratégias de cobertura, como eu falei, é a Lei de Acesso à Informação, né? No ano passado a gente estava cobrindo o caso da tributação de refrigerantes no Brasil, que é uma história bem peculiar, porque o setor de refrigerantes dá prejuízo de arrecadação para a Receita Federal em termos de imposto sobre produtos neutralizados. Por causa de uma triangulação que a gente pode falar depois, mas que envolve a Zona Franca de Manaus, uma série de subsídios públicos de pelo menos 7 bilhões de reais ao ano. Então, se você soma a renúncia de 3,8 bilhões e o o crédito que é gerado, de mais 3,2 bilhões, dá 7 bilhões pelo menos. Isso é um cálculo conservador que a gente fez, e que é uma questão que a Receita Federal está tentando mudar. Num dos pedidos de Lei de Acesso à Informação, a gente pediu a agenda do Guido Mantega, justamente em momentos-chave em que estava sendo discutida a tributação de refrigerantes. Então a gente pediu o relatório de compromissos, na verdade, que é algo mais completo que a agenda e que é o que é real realmente, porque a agenda nem tudo está ali no site, né? Não se tem 100% de transparência até hoje. O relatório de compromissos, em tese, tem que mostrar tudo que o ministro de fato fez. E aí, num dos pedidos, veio isso aqui. O Tasso Gereissati, além de senador,
ele é o maior investidor privado, investidor individual de Coca-Cola no Brasil. Porque, o que acontece? A Coca-Cola fabrica o xarope e esse xarope é repassado para engarrafadoras ao redor do Brasil. O Tasso, depois da Coca-Cola, é o maior empresário da Coca aqui no Brasil, tem a maior engarrafadora que controla toda a distribuição no Nordeste. E em 2008 foi um momento em que a Receita chegou a mudar por decreto a tributação desse setor e aí em seguida voltou atrás. A gente foi ver o que tinha acontecido e aí entrando no pedido de acesso à informação a gente conseguiu esse documento. O Tasso aparece assim, né? O ministro falou com o senador Tasso e acertaram. A Marilu, do gabinete do senador, que avisará os interessados e ficou de depois passar a pauta. Aqui em cima está anotado o Guido Mantega se encontrou com o Brian Smith, que era o presidente da Coca-Cola. E a pedido do Tasso, e o gabinete do Tasso é que passou a pauta e não o ministro da Fazenda. Logo depois o decreto que mudava a tributação do setor foi revogado. Foi o primeiro de vários recursos nessa área de tributação de refrigerantes e que está por ocorrer de novo agora. Depois a gente pode falar um pouquinho. Bom, as vantagens de cobrir esse assunto, só para encerrar, esse setor tem muitos desafetos, tem muita gente disposta a ajudar a entender a situação, disposta a ajudar com informações, então a gente começou a receber muita informação de gente de fora, do país também, porque essas redes estão mais ou menos mobilizadas, né? Tem muita sociedade civil mobilizada aqui no Brasil e muitos pesquisadores mobilizados. Então esse assunto só está crescendo realmente. Acho que vale muitíssimo a pena investir nessa história, porque a obesidade vai continuar sendo um problema, tende a se tornar uma causa de morte cada vez maior se for fazer um ranqueamento, e a gente precisa tentar entender essa situação e tentar ajudar com resposta no que for possível. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, João. Super interessante e super preocupante, né? Tô com medo. Agora a gente vai passar para a apresentação do Léo Cavalcante. Só um pouquinho aqui, que a gente vai só mudar aqui, aí a gente começa. Acho que tem uma coisa, João, que como o lobby ele tenta se camuflar, uma das coisas mais perversas, na verdade, é o lobby de laboratório. Quando tem associações de doentes, aí é básico, né? Assim, quando você começa, tem sempre uma associação que tem um apoio de um laboratório, e essa associação entra geralmente contra um medicamento que está tentando entrar no Brasil, e aí o lobby se funciona também por conta disso. Acho que entrou. Enquanto o Léo termina de ajustar ali, o João, eu queria que você contasse um pouco de onde é que a gente lê as matérias, como é que a gente tem acesso a todo esse conteúdo que está sendo produzido. Você falou da Carta Capital, falou das redes sociais, dá uma explicada para o pessoal como é que... Quem quiser entrar em joiotrigo.com.br, tem lá nosso conteúdo. Senão, tem um espaço na Carta Capital em que a gente republica algumas coisas. A gente fica alojado dentro de Outras Palavras. Então é só entrar lá em Outras Palavras que vai ter um link para a nossa página. Acho que é o principal meio ali. Vocês criaram a redação no ano passado? Ano passado. Ano passado. Eu queria falar uma coisa, João. Esse negócio que você falou do lobby dos alimentos, esse ano, por uma contingência, eu acompanhei os 4 parentes no hospital e eu nunca consegui entender por que a nutrição do hospital traz aquele suco néctar, que aquilo é açúcar puro, assim, é um absurdo daquilo. E logo que a pessoa se recupera de uma cirurgia, por exemplo,
ela recebe um bolinho, bem como aquelas coisas mal torrado, bolinho, tudo porcaria. Aí a gente pôs o bolinho no canto e esperou 5 dias, nem formiga chegou perto. Então assim, não deve ser uma coisa legal. Tem um projeto de um fotógrafo dos Estados Unidos, ele comprou um número do McDonald's há vários anos e continua lá. Ele fotografa diariamente. Depois posso Depois você pegar compartilha com o... Eu fico imaginando que essa nutrição de hospital é um super lobby, não tem outra explicação para isso. Não vai, assim, tem uns quadros. Às vezes a pessoa grávida acaba de ter o filho e vem a gelatina, que é puro açúcar, ou adoçante, Prontinho? Gente, eu vi que tá cheio de mãos ali por todos os lados. Vamos esperar o Léo fazer a apresentação e aí a gente volta com todas as perguntas. Eu sou editor de política do Correio Brasiliense há 8 anos e nos últimos 2 anos eu fiz um curso na FGV. Eu me dediquei a estudar o lobby de armas. Como o João falou, é difícil, praticamente tem poucos jornalistas que cobrem esse tema. E a ideia da Abrage era que essa apresentação ela funcionasse um pouco como curso, mas aqui, devido às dificuldades técnicas, a gente vai acabar não conseguindo. Mas eu trouxe aqui algumas lâminas para mostrar mais ou menos para vocês, de uma forma básica, o que é que a gente consegue, a partir de dados públicos, conseguir cruzar informações para chegar em determinada matéria. Enfim, esse meu trabalho foi... Você está mexendo no do João. Esse trabalho ele foi feito a minha ideia de trabalhar com lobby de armas foi feito a partir de uma disciplina específica, que é direito regulatório. Então é disso que a gente está tratando, na verdade, quando a gente fala de lobby. No caso do João, ele ainda tem uma Visa, que é uma agência. No caso das armas, vocês vão ver, não tem uma agência que regula isso no Brasil, está vinculado, é uma diretoria vinculada ao Exército, que funciona como agência, na prática. É ela que intermedia esses interesses entre público e privado e como faz isso, só que com 2 coisas básicas que agências não têm. Se as agências formais no Brasil para regular atividades econômicas, enfim, ela já não funciona, você imagina quando não se tem uma agência e quando essa agência está vinculada dentro de um quartel-general, que é o que a gente vai ver aqui que é que acontece. Né? Sem 2 coisas básicas de agência, que são mandato e quarentena. Então esse meu trabalho, de que eu chamei na FGV, esse material já foi entregue e tem uma recomendação para publicação, enfim, isso vai ser depois. Eu chamei de Mercadores da Morte. Por que Mercadores da Morte? Porque os próprios militares, chamam os ex-militares ou os militares da reserva de Mercadores da Morte. São caras que trabalham ali dentro dessa diretoria, que é o DFPC, que chama Diretoria de Produtos Controlados, que trabalha com armas leves. Esse trabalho aqui é bom também definir um pouco do espaço. O meu interesse nesse trabalho é arma leve. Eu estou falando aí de revólveres, de pistolas, basicamente. Isso aqui é uma frase de um personagem que eu não sei se vocês já viram, que é O Senhor das Armas, é um filme com Nicolas Cage, que ele diz o seguinte, que é uma frase de um personagem inspirado num personagem real, mas é um filme de ficção, mas é um pouco do que a gente vai falar aqui nesse curso, que é a vontade, de fato, do lobby entrar e vender, né, nesse caso aqui das armas. Há mais de 150 milhões de armas no mundo, uma arma para cada 12 pessoas no planeta. A única questão é como a gente consegue armar as outras 11. Essa é a primeira frase do personagem Yuri Orlov, que é o personagem do Senhor das Armas. Opa, de novo. Vai ser assim o dia todo. Enfim, eu trouxe um vídeo aqui, eu não sei se vocês já viram aqui esse começo da apresentação, que é as primeiras cenas do Senhor das Armas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo. Mas a gente vê, na verdade, vamos ter enquanto passa aqui.
importante aqui, que eu acho que... eu trouxe um pouco do que é meu trabalho para esse curso, então acho que é preciso que a gente defina aqui a melhor definição que eu acho da palavra lobby, ou pelo menos a origem da palavra, e o que é a definição é o seguinte: lobista era o apelido dado a servidores e funcionários que abordavam o então presidente dos Estados Unidos no lobby do hotel em Washington. Então esse cara, ele ia, o senhor Willis Grant, ele ia todo dia, chegava do trabalho, ia para o lobby do hotel, acendia um charuto, era um fã de conhaques, e aí os caras que tentavam resolver as coisas ali, que não eram durante o trabalho dele, abordavam o presidente para dizer, olha, tem tal demanda, não sei o que, como é que é, e ali se formou o lobby. Consta que o próprio Grant começou a chamar os caras, como eles ficavam no lobby do hotel, o próprio Grant começou a chamar eles de lobistas. E aí ganhou, é a origem da palavra, é isso pelo menos academicamente que se estabelece. E aí isso aqui é uma professora minha, que eu tive na FGV, a Andréia Gozeto, que ela diz, olha, a palavra saltou do lexo da arquitetura para o jargão da política e refere-se à atuação de representantes de interesses. Acho que é importante, quando a gente vai tratar academicamente ou jornalisticamente sobre lobby, que a gente define um espaço. Tem duas coisas, numa reportagem a gente precisa definir, que é espaço e tempo, o tempo todo. Né? Assim, tem hora que você, só com a cronologia dos fatos, mesmo que não esteja muito claro, você consegue estruturar uma reportagem. Eu lembro que uma das reportagens que acabou dando o final de ESSO lá no jornal era isso, a gente tinha uma informação e já foi tentando colocar essa informação a partir do tempo e do espaço, a gente conseguiu identificar exatamente o que estava acontecendo. Era uma corrupção no Tribunal de Justiça. Isso é uma reportagem antiga, mas é importante que eu diga... Opa. Tem uma pergunta. Estava aqui, no caminhãozinho. Então, o espaço do lobby. Né? Vamos para o espaço do lobby. O que é que a gente está falando? Isso aqui eu peguei uma imagem do Google. Isso aqui não está com definição, infelizmente, mas é a estrutura do eixo principal de Brasília. Aqui está o Congresso Nacional e aqui nessa região está o quartel-general. Ou seja, a gente está falando aqui de uma região de no máximo 6 quilômetros. Basicamente, as decisões sobre armas, ela está aqui na Esplanada, no Congresso e nesse quartel aqui. Isso aqui é o quartel, é um complexo aqui de 10 prédios, cada um deles aqui com suas diretorias. A DFPC, que é essa diretoria de produtos controlados, fica dentro de um desses blocos aqui. Um pouco mais de conceito aqui sobre lobby. O que a gente está falando aqui é do que eles chamam de triângulo de ferro. Está até ruim para que eu leia aqui. Eu vou pegar aqui a minha base. Só um segundo aqui. Para vocês, então, aí vai ser impossível. Mas aí eu vou tentar identificar aqui cada base desse triângulo, tá? Essa parte aqui, desse triângulo aqui, que chama triângulo de ferro, por quê? Porque praticamente as coisas elas não se desenvolvem muito para além dele. Você tem a burocracia federal, você tem o grupo de interesse e você tem o Congresso. O que é que acontece aqui? Esse grupo de interesse, ele entrega ao Congresso apoio eleitoral e financeiro. É assim, foi assim, é assim ao longo do tempo. Esse Congresso aqui oferece apoio político, base de sustentação, a velha e boa governabilidade que a gente tanto ouve. E o que é que faz essa burocracia federal aqui, que é esse vértice do triângulo? Oferece baixa regulação para o grupo de interesse, que é tudo o que o grupo de interesse quer. Uma baixa regulação em relação a uma determinada atividade. Seja na alimentação, seja na... Né? Se você regular, e se você regular bem, você acaba dificultando esse lobby fácil. Essa aqui é uma adaptação minha, a partir desse cara aqui, que morreu em 2017, morreu agora há pouco tempo,
que ele diz, olha, não dá para você considerar só nesse triângulo burocracia, grupo de interesse e Congresso. Tem algumas coisas que circulam aqui esse grupo de interesse. De fato. Tem Ministério Público, e agradeço aqui a presença do Alan, que é procurador, felicidade que ele fez aqui. Tem o Ministério Público, que atua nesse trabalho. Tem a imprensa, que atua nesse trabalho. Né? Tá. Acho que com todas as nossas dificuldades de cobertura, e vocês vão ver, em relação a isso, academia, outro amigo aqui, o Solano Nascimento, professor da UNB também, felicidade que ele esteja aqui. Mas esse jogo aqui, ele não mexe muito nesse resultado final, entendeu? A regulação acaba, abaixa a regulação para esse grupo de interesse, no caso das armas, vocês vão ver que é efetivo. Eu vou colocar só um pouco aí do vídeo aqui, só para vocês, a Marina vai me ajudar aqui, e aí a gente continua. Esse filme é um filme que está disponível. Segue sem o vídeo. Hã? Segue sem o vídeo mesmo. Vamos lá, vamos embora. A gente vai... Obrigado, Maria. Eu vi depois que eu queria mostrar, e aí eu não sei se a gente consegue, Maria, que é o último vídeo, que é o lobby contrário que é um lobby a favor da regulação. Da regulação, O lobby do bem. O lobby do bem em relação às armas. Vamos voltar aqui então para... Volta para a apresentação. Tá voltando aqui. Só falta agora não dá certo. Lobby no Brasil chama relações governamentais também? Também. Relações governamentais, relações institucionais. Public Affairs, é o da moda agora. Public Affairs. Advocacy. Advocacy. Advocacy também. Você pode escolher, tem? Não. Principalmente, acho que dentro do mundo corporativo, as empresas não querem usar a palavra lobby, né? Ficou um pouco contaminada aí. Então, vão criando outros nomes para dar uma... Mas no fundo, a intenção e o objetivo é o mesmo. Você sabe que quando eu fui convidado aqui pelo pessoal da Abrage para fazer essa abertura desse live, eu fiquei muito feliz, mas também muito tenso, que eu tinha medo exatamente do que está acontecendo agora. Eu não consegui apresentar os slides. Mas fique tranquilo que é um clássico. Em eventos de jornalista, entendeu? Nossa capacidade com tecnologia. Não voltou. E aí é o seguinte, aí a partir daqui eu vou mostrar para vocês algumas reportagens que a gente fez no Correio que mostram como esse lobby ele vem sendo atuando numa velocidade, numa velocidade muito grande. E ele veio principalmente agora no ano passado, em 2017. Aqui o Triângulo de Ferro. Eu fiz aqui está melhor, foi ainda bem que eu fiz mais esse quadro aqui, que dá para entender a pressão. Aqui ele está mais detalhado, né? Eu fiz aqui a alimentação contínua do lobby na estrutura pública. Grupo de interesse, apoio eleitoral a partir de financiamento eleitoral, instalação de fábrica. Com a história do financiamento privado agora, uma das formas das pessoas, do lobista conseguir apoio de determinados representantes no Congresso é instalando fábrica em redutos eleitorais. Sérgio Miguel aqui é de Pernambuco e o Jungmann, ministro da Defesa na época, fez exatamente isso, eu vou mostrar já já. Burocracia Federal, o Congresso oferece aqui a Burocracia Federal apoio político a partir de aprovações de interesse da burocracia, e a Burocracia Federal, a Burocracia Federal oferece ao grupo de interesse a baixa regulação no caso das armas a partir de decisão do DFPC e da Defesa. Como era um curso, a ideia de oficina era mostrar um pouco para vocês como é que a gente busca a primeira descortinação aqui, descobrindo aqui como esse grupo de interesse ele apoia o Congresso.
Por sorte, eu pensei que pudesse não dar certo, já preocupado com a apresentação, e aí eu fiz umas fotografias aqui das lâminas. Esse aqui é o site do TSE, tem um link aqui que você vai, é super fácil, tá? Assim, tem hora que não funciona no próprio site do TSE, mas assim, na próxima vez que você for tentar fazer isso, você vai achar com facilidade. Você vai aqui para as eleições, aí vai aparecer eleições atuais e eleições anteriores. Você vai para as eleições anteriores. No caso aqui é um exemplo, eu peguei as eleições de 2014. Peguei aqui vou para essas lâminas aqui que elas estão mais claras. Você escolhe a eleição, no caso aqui foi 2014. Em 2014 você entra no sistema. Assim, é super simples mesmo, eu tô com muita tranquilidade de dizer isso para vocês, porque é simples. Vocês, se quiserem fazer um teste hoje em casa, podem fazer. TSE, vai para as eleições, últimas eleições 2014, depois entra no sistema, vai para o sistema, coloca lá um deputado. No caso, um deputado clássico em Brasília, que é da bancada da bala, o Fraga. Você vai para o Fraga, aí você coloca lá Fraga, unidade de deputado federal, unidade da federação. Quando você pede o resumo das atividades, vem as atividades dele. Mas o legal dessa busca não é necessariamente saber quem apoiou o Fraga, até porque a gente sabe que o Fraga recebeu o dinheiro da bancada da bala, então aí não é novidade. O legal é quando aparece aqui, não dá para ver, aparece o nome da empresa que doou. E quando aparece o nome da empresa que doou, aparece uma coisa mágica para quem trabalha com informação, principalmente em relação à empresa, que é o CNPJ da empresa. Aí com o CNPJ da empresa, que você só faz copiar dessa planilha que aparece, você acaba entrando em todos os deputados que essa empresa, no caso a Taurus, que é uma empresa brasileira, doou para todos os candidatos. A gente está aí, nesse caso da empresa Taurus, a gente está falando aí de R$500 mil. A princípio parece que não é tanta coisa. Por que isso é importante? Porque essa busca aqui é importante. É importante para descortinar, para fazer matérias como essa daqui. Ó. Essa daqui foi uma matéria que a gente fez em 2015, possivelmente. 2015, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho. É o Marcelo da Fonseca, inclusive é um cara lá de Minas, né? Uhum. O que é que o Marcelo fez aqui? Ele pegou exatamente essa busca no site do TSE, pública, funciona bem, por mais que tenha hora que ela caia, pode-se dizer que é uma busca estável. Ele mostrou que nessa comissão aqui, e aqui é que a gente vai ver qual é o interesse em relação a essa indústria das armas. Todos os projetos, dos 24 integrantes dessa comissão especial, 11 integrantes da comissão receberam dinheiro da indústria das armas. Ou seja, você aqui, a partir desse fácil cruzamento, em relação a 24 nomes somente, uma tarde, em 2 horas, você chega a fazer esse levantamento fácil, você tem aqui mostrando que um dia antes dessa comissão especial votar a queda do Estatuto de Desarmamento, o que acontece em relação ao Estatuto de Desarmamento? Em 2013, o Brasil fez uma lei super rígida, com referências internacionais, do melhor comportamento em relação à regulação de como é o comércio de armas. Tudo que a indústria das armas quer, ao longo desse período, desde 2003 para cá, é derrubar esse Estatuto de Desarmamento. Por quê? Porque para eles, a gente vai ver aqui, o interessante é que quanto mais pessoas possam ter direito a comprar armas, que elas comprem. É a frase inicial lá do personagem fictício, que não é tão fictício assim, né? É importante a gente saber como é que a gente vai armar os outros 11. O que diz esse texto que derruba e que foi aprovado na comissão especial? Reduz de 25 para 21 anos, ou seja, a gente já tem 4 anos a menos para compra. Estende o porte de armas para deputados e senadores. Retira a proibição de porte para quem responde a processo. Isso aqui é uma coisa linda, né? Garante a gratuidade de taxas para a compra da primeira arma. Ou seja, além de tudo, cara, estabelece um certificado mais permanente do registro.
Ou seja, você compra arma e não vai ter que se incomodar, meu amigo, de ficar tendo que, de prazo em prazo, e registrar a tua arma. E acaba com a necessidade de justificativa para compra. Isso aqui foi aprovado, tá? Isso aqui está para ser votado no plenário. É porque os caras, eles fazem lobby, eles são descarados, mas tem hora que eles travam, entendeu? Mas está pronto, isso aqui está aprovado na comissão especial. Importante para vocês aqui no caso do lobby da arma, do monopólio, a abertura sem análise de impacto. O que é análise de impacto regulatório? A análise de impacto regulatório é o seguinte, é minimamente, quando você está fazendo uma política pública, seja de qualquer tema, uma equipe especializada de gestores do governo, era para ser assim, qualquer projeto, tem que dizer o seguinte, ok, vamos começar a testar isso e saber qual é o efeito disso? Se a gente derrubar o Estatuto do Desarmamento, qual vai ser o efeito efetivamente dessa política? É isso que se coloca. Se a gente muda qualquer aspecto em relação à alimentação, o que é que isso vai dar lá na ponta? Você faz isso com cenários, que é possível fazer com cenários a partir de pesquisas acadêmicas, ou você vai testando. É por isso que tem determinadas legislações que tem prazo para você rediscutir, para você ver como é que... Mas aí é o outro ponto de uma apuração de reportagem. Primeiro a gente falou do espaço, a gente está falando, falei aí já de onde é que está no QG do Exército, a 6 km da Esplanada, a 6 km do Palácio do Planalto. E aqui vou falar do tempo. Indústria de arma no Brasil começa desde a chegada da família real em 1808. Os caras, em determinado momento, disseram, opa, não dá pra gente, no Brasil, ficar refém da indústria de armamento fora. Aí eles criaram uma fábrica de munição, que chamava Real Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Isso aqui ficou um tempo, era basicamente, a produção era ínfima. São poucos relatos aqui sobre como era esse comércio aqui, mas durante muito tempo a compra de armamento ela foi permitida no Brasil durante esse período. Então você tinha empresas internacionais trabalhando com isso. Aí veio o governo Getúlio Vargas, estimulou a montagem de fábricas no país para diminuir a dependência de importações da Europa e dos Estados Unidos. Aqui já começa o lobby militar e a Taurus começa as atividades justamente nesse período. Vocês veem que é um período de guerra, né, da Segunda Guerra. Então, com o argumento de que o Brasil não poderia ficar refém de indústrias internacionais, de indústrias estrangeiras, você teria que... O que caracterizou a história empresarial da Taurus? A CBC é empresa de munição, que a Taurus, que compra a Taurus em determinado momento. Essas duas empresas, que são as únicas hoje autorizadas a atuarem no Brasil, elas são uma só hoje. Foi um monopólio estabelecido nos governos militares e civis. A política trouxe competitividade inicial à empresa de armas, levando a mercados estrangeiros como os Estados Unidos. Em determinado momento, se chegou à conclusão dos gestores de que o melhor era proibir, de fato, o comércio de armas de internacionais estrangeiros. Vamos fazer só com a nacional. E aí a Taurus, ela se beneficia disso completamente. Aqui, em 2003, no próprio Estatuto de Desarmamento, o Estatuto de Desarmamento estabelece a competência do Exército para autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço. Isso aqui é uma matéria do Ricardo Miranda, que é um jornalista que não está, infelizmente, atuando mais no mercado, mas que fez uma matéria muito importante na Isto É, em 2004, que chama Emenda Taurus, que começa a mostrar justamente o que eu mostro nesse trabalho hoje, que é o quê? Que é esses caras do Exército, que trabalham no Exército hoje, se aposentam, dão tchau, são treinados pelo Estado ao longo do tempo, se aposentam, vão para a reserva e dizem, olha, tchau, agora eu estou indo para uma empresa de armamentos, para o outro lado do balcão. O mais chocante disso é que esses caras, quando eles entram no DFP, na diretoria, o pessoal bate continência para ele, né, nos níveis mais baixos da hierarquia. Desde aqui, de 2004, aí a Taurus ela acaba se arrebentando, porque cai de 49 mil para 12 mil unidades. Por quê? Porque eles
o Estatuto de Desarmamento cria regras mais claras em relação ao aporte de armas. Monopólio da Taurus, aí é que entra o trabalho da gente aqui, no Correio. O monopólio da Taurus vingou até 2017, quando uma revolução no mercado foi iniciada, depois que qual é o problema, né? Porque como o governo deu monopólio à Taurus, a Taurus não se preocupou com concorrência. E um dos efeitos disso, mais uma vez, não se pensou em política de impacto, análise de impacto regulatório. Uma das pistolas, um dos modelos de pistolas da Taurus, que era o modelo mais vendido para forças policiais, ela começou a travar. Disparava sem nada, começou a ferir policiais, não sei o quê. E aí os caras, os policiais também, o grande sonho dos policiais é ter uma Glock, que é uma austríaca, começou a efetivamente trabalhar nisso. Por quê? Porque, de fato, o monopólio, nesse caso, não era a melhor forma. Qual é o problema? O problema é que, a partir de 2017, esse mercado está virando uma grande... se deu com uma abertura muito grande que a gente não sabe qual é o impacto que isso vai ter lá na frente. Curioso é que, na guerra de bastidores, representantes de relações governamentais, olha aí, relações governamentais, da Taurus e de grupos internacionais têm em comum a farda e os distintivos policiais. Vou falar para vocês o que é isso aqui. Os caras que atuam basicamente no lobby de armas no Brasil são militares, são ex-militares, militares da reserva e policiais aposentados. Isso aqui são as 3 matérias que a gente fez. Uma delas mostrando que essa WAG Indústria e Comércio, que é a empresa da Suíça, foi autorizada a entrar no país. A empresa firmou um contrato para a instalação de fábrica lá em Pernambuco, terra minha e do Sérgio Miguel, para a produção de armas. Quem era o ministro da Defesa? O Raul Jungmann, é aquela história que eu falei para vocês antes, que uma das formas de você garantir apoio político é trabalhar com plantas de empresas. Aqui é uma delas, porque nesse meu trabalho de pesquisa, apesar da minha pouca experiência acadêmica e toda a dificuldade acadêmica, como eu ia conversar com os militares também, os caras sabem que eu sou jornalista, a chance de entrar, de ter mais informação do que um pesquisador mais ligado à academia era menor. Por mais que eu dissesse para eles, olha, sou acadêmico, nesse caso é academia, não sei o quê, tinha determinadas informações ali que eu dizia, eu vou ter que publicar isso, porque esse mercado está se movimentando, eu não vou esperar que o trabalho fique pronto daqui a 2 anos para a gente apresentar esse trabalho. Essa aqui foi a primeira coisa, de fato eles têm um regulamento que chama R105, que é o que estabelece mais esse controle sobre armas, que ele começou a ser mudado. Essa aqui é outra matéria também. E essa daqui é a última matéria, que é a matéria mais completa. O que é que a gente fez? A gente, a partir... Aí é o seguinte, aqui é informação de bastidor com checagem de informação. A gente descobriu que tinha audiência pública, dado público, na Polícia Rodoviária Federal, que a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande licitação, entre aspas, já tinha um direcionamento para as pistolas da Glock, para a compra de armamentos. O que é que acontece? Quando vão chamar a primeira reunião para debater o tema, aí aparecem os interessados no mercado nacional. Sig Sauer, alemã, criado em 65, estava nessa reunião da Polícia Rodoviária Federal aqui. Isso aqui é um documento que está público. A gente fez o quê? A gente soube de que tinha essa reunião, foi lá na Polícia Rodoviária Federal e conseguiu esse documento. Teve muita dificuldade aqui, não teve nem lei de acesso, na verdade. Mas que ninguém tinha, por quê? Porque você precisa ter uma informação, ó, está acontecendo alguma coisa ali, vê lá. Então participou um representante dessa empresa, não me lembro se militar ou se policial, mas um dos dois. CZ, que é uma da Tchecoslováquia.
Smith Wesson, uma das empresas de arma mais antigas do mundo. Também representantes, policiais ou militares. Beretta, que tem muita bereta aí hoje no Brasil ainda, antes de 2013. De 2003, aliás. Ainda hoje, quando tem apreensão de armamento, não sei o que, aparecem algumas beretas aí mais antigas. Que é uma fábrica muito antiga, italiana, e que vendeu, principalmente na época da Segunda Guerra, para muitos países. Não me pergunte aí como é que esses italianos chegaram aqui, mas enfim, tem muita bereta aqui. A Glock, que é o sonho de consumo dos policiais e dos militares, que é uma arma conhecida, reconhecida pela eficiência. Essa IWI, que é uma empresa israelense que se gaba de ser a principal empresa de produtos encomendados pelas forças israelenses. A Taurus, que hoje vai possivelmente, se esse processo continuar, vai perder mercado. E a Imbel, que Solano já fez uma matéria aqui sobre a Imbel, em determinado momento, exporta armas. Essa daqui é uma empresa estatal. Quem não sabia, temos uma estatal brasileira que fabrica pistolas, revólveres e tudo mais. E essa estatal aqui, ela é uma estatal que ela não tem muito, ela não é um grande player, por quê? Porque é uma estatal. Então, para ela for fabricar, você precisa ter uma concorrência, aí vai ali, faz, quero 5.000 armas. Aí a partir dali é que começa a ser produzida. Mas, como o Correio já mostrou com matéria do Solano, ela importa para países em guerra civil. E uma das indicações de embaixadores brasileiros no ano passado foi receber a recomendação de fazer publicidade das empresas brasileiras de armamento. Ou seja, além de fazer todas as relações internacionais, esses caras ainda... Essa matéria não é nossa, essa matéria é da Folha, da Campos Melo. Isso aqui é um pouco do que a gente mostra, o que o lobby das armas avançou nos últimos 12 meses. Você tem uma quebra de monopólio da Taurus a partir dessas licitações. Então, a partir dessas licitações, a Polícia Rodoviária vai lá no Exército e diz: General, a Taurus está dando problema, a gente vai ter que comprar outra arma. Como é que a gente faz? Faz uma licitação. Participação efetiva dessas empresas, basicamente no Brasil, com escritório, com endereço, como vocês viram ali nas lâminas públicas. Autorização para a RUAG atuar em Pernambuco. Não sei quando essa fábrica vai ficar pronta, mas está lá, já tem um terreno separado para ela. E aí tem umas coisas que são delicadas, que são detalhezinhos, mas que você vê como é que funciona. Né? Previsão do Exército para que juízes e advogados comprem 600 balas para revólveres por ano. Hoje o limite é de 50 munições. Opa, vamos colocar uma fábrica ali, mas aí a RUAG diz: espera aí, esse teu mercado é muito pequeno, cara, isso é para policial. Aí eles: não tem nada não. Hoje o juiz, advogado, e podem comprar só 50 munições. A gente aumenta aqui 600 munições, de repente dá um número maior. Considerações finais. Nas últimas 3 décadas, segundo o mapa da violência, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Vítimas de armas de fogo. Compromisso em descortinar o lobby não necessariamente se relaciona com atitudes panfletárias, mas com busca da informação. Assim, esse trabalho aqui, a gente, apesar de falar sobre impacto regulatório, e eu sou um defensor, pessoalmente, do controle de armas, nenhuma das reportagens do Correio Brasiliense ela trata com um panfleto em relação a ponto de controle. Mas, com a busca de informação, você vê exatamente o que está acontecendo. A busca de informação, a busca pela transparência dos dados dá informações envolve trabalho de pesquisa e uma série de fontes, ou seja, é preciso que você conheça o assunto que você está tratando, senão o cara não vai te passar a informação. Se quer tratar sobre o lobby de armas, eu espero que muitos de vocês aqui, de fato, se entusiasmem com o tema e entrem nesse tema. A gente está precisando de pessoas que tratem desse tema, mas uma das coisas que a gente tem que saber é: se a gente não conhece o assunto efetivamente, a gente não vai conseguir ir muito longe. Porque a fonte só confia
em repartir uma informação se de fato ela sabe, ela acha que você sabe do que você está falando. Senão ela vai ficar com receio de passar. E aqui eu tinha, durante essas matérias e também na pesquisa, eu tinha informação tanto do mercado, dos concorrentes que estavam preocupados, quanto dos militares também. A gente já falou, precisa entender a história, a legislação e os próprios dados. E a confiança se estabelece a partir da integridade da informação. O que eu estou falando com isso é o seguinte, não tem concessão aqui. As pessoas passam as informações, não é porque elas acham que elas podem ter um ganho com aquilo, até acham. Mas o que a gente jornalisticamente oferece para elas é a integridade da informação. E é isso. Isso aqui é um vídeo que eu também não vou conseguir passar, mas é um vídeo que é um lobby contrário, que é legal, assim. Os caras montam rapidamente assim, uma loja falsa de armas nos Estados Unidos e aí as pessoas entram para comprar armas, né? E aí quando o comprador, o vendedor, começa a dizer para as pessoas a história daquela arma, né? Essa arma matou uma criança, não sei o quê, aí as pessoas começam a se assustar ali. Passa o link depois, porque a gente só tem mais 15 minutinhos, gente. Então, pra gente não perder tempo, porque eu vi que tem muita gente interessada em fazer perguntas. Já vi que tem o link é fácil. A história das armas, isso tá posto, tá no Google, vocês entram e queria só agradecer a Lana, a Brage, ao João, enfim, e a vocês também. Obrigado. Obrigada, Léo. Já vi que tem muita mão, vai. Vamos organizar aqui. Eu vou daqui pra frente começar. Fausto, por favor. Leonardo, eu queria perguntar se nessa pesquisa você analisou a questão do controle das munições, rastreamento. Parece que as empresas que fazem esse controle, como que é isso? Na verdade você tem que ter um controle efetivo ali que o Exército, por conta da DFPC, não tem... vamos dizer, mão de obra para essa fiscalização efetiva ali na ponta. É por isso que apareceu no caso da Marielle muito claramente essa dificuldade, porque as próprias empresas, elas acabam sendo responsáveis, tem que ter uma fiscalização lá na ponta, que é a regulação, mas os caras não falam. Não, esse trabalho, mas estou te falando isso pelo que eu sei, mas não, esse trabalho eu não entrei, porque o caso Marielle vem depois dessas reportagens, evidentemente que a gente usa muito dessas informações para fazer matéria no caso da Marielle, mas nesse caso das munições, do controle específico das munições, eu acabei não entrando. E esse seu trabalho está disponível onde? Esse trabalho não está disponível ainda, mas se você quiser eu posso te passar uma cópia, depois você me manda um e-mail. Meu e-mail é leocante@gmail, leocanti@gmail.com. Eu posso disponibilizar para quem quiser. Deu para todo mundo pegar o e-mail ou quer que o Léo repita? É Leonardo Cavalcante, então é uma junção aí, Léo Canti, LEOCANTI, @gmail.com. Identificar os grupos de interesse, chegou a comentar ali no que foi no site, ele dava de identificar alguma coisa. Mas no teu caso também pode citar algum outro exemplo, como vocês fazem para identificar esses grupos de interesse com nomes e sobrenomes de empresas e de pessoas? Legal. No caso da ciência, a gente já tinha, por entrevistas com pesquisadores da área, alguns grupos que a gente sabia que se mobilizavam sempre. Se você for olhar para as sociedades de nutrição em quase qualquer país do mundo, elas têm uma lista de conflitos de interesse gigante. Então elas fazem muito essa intermediação do argumento científico. As sociedades de diabetes e hipertensão é muito comum, né? Tem várias associações e sociedades de diabetes e hipertensão. É muito comum também encontrar, não todas. As sociedades de setores médicos, algumas também, então a sociedade de pediatria e endocrinologia, não estou falando que todas tenham, tá? Não, isso a gente, ainda nem todas a gente publicou, mas vale a pena ir olhando uma por uma. Porque também tem uma coisa nessa história do conflito de interesses na alimentação, né? Ela é muito recente. Em outras áreas do conhecimento, na indústria farmacêutica, tem uma relação mais antiga e mais clara, né? Essa questão do conflito de interesse na alimentação e nutrição foi algo que surgiu nos últimos anos, porque até então acreditava-se que o papel das grandes indústrias de alimentos era matar a fome. Então não tinha nenhum problema de se associar com ela.
Mas à medida que foram crescendo as evidências científicas de que o que estava acontecendo era o contrário, não era matar a fome, era provocar um problema, então começou a ter um debate maior. Que ainda, a minha impressão é de que ele ainda é minoritário dentro da academia, mas é crescente. Então quase qualquer evento que você vá hoje da área de nutrição, a pessoa é obrigada a declarar o conflito de interesses dela antes do começo da palestra, né? E alguns eventos começaram a vetar patrocínio de indústria de alimentação, justamente porque é muito claro, assim, você vê como da parte comercial do evento isso salta para a parte científica. Assim. Eu acho que o Léo deu uma dica boa ali, que é a audiência pública, né? Tem a audiência pública, tem a questão também do próprio financiamento eleitoral. Isso agora com as novas regras de financiamento, que a gente também não sabe qual vai ser o impacto efetivo daqui para frente, mas, por exemplo, você não tem mais a empresa com o CNPJ da empresa para buscar esse grupo de interesse efetivo num apoio político, grupo de interesse e congresso, né? Isso vai dificultar, porque agora vai ser pelo CPF. Então, o TSE, eu tenho dúvidas imensas da dificuldade a partir de agora da gente, como jornalista, como pesquisador, entrar e saber fazer esse escrutínio efetivo em relação ao CPF. Porque aí pode ser que o cara seja... Você vai ter financiamento cruzado, entendeu? Mas eu acho que aqui tem algumas boas ideias. Então, evento, que o João falou, isso é fundamental, porque todos os grupos de interesse estão nos eventos. Se tem um assunto que você quer investigar, procura os eventos e procura as audiências públicas. Porque geralmente nas audiências públicas, como o Léo mostrou, as pessoas interessadas estão lá. E ele deu uma boa dica que é pedir o relatório das audiências, né? Não só a ata, né? Não só a abertura da audiência, mas a ata dessas reuniões. Acho que teve só para acrescentar em relação a essa questão, teve uma coisa que você falou que me chamou bastante a atenção, a história da instalação de fábricas, né? Como um indicador para encontrar essa linha entre o dinheiro e a pessoa, porque a gente estava acostumado a justamente olhar para o financiamento como essa conexão. Né? Eventos públicos também é uma forma. Só para complementar essa pergunta que o Rafael fez, João, eu queria só saber se você chegou a investigar nomes, CPFs e tal, como aquela famosa dica do Garganta Profunda, né? Se o dinheiro, assim, quem são esses caras, os falsos cientistas que se apresentam, na verdade, defendendo o interesse do mercado, sim. mas dão essa chancela de cientificidade, que é uma... Lá no nosso site a gente tem duas áreas, uma é conflito de interesses e outra é agenda regulatória. Lá em conflito de interesses, as matérias a gente publica sempre os nomes. A gente não sabe cifras envolvidas, Isso. mas a gente sabe os nomes das pessoas que estão o tempo inteiro em audiência pública, o tempo inteiro indo ao ministério para criar algum tipo de confusão. Depois que chegar a grana, então. Aqui tem uma pergunta. Eu queria perguntar para o João também, porque ele falou que acessou relatórios que as empresas divulgavam para os acionistas, né, isso no Chile. Então eu queria saber como é que a gente pode acessar esse tipo de documento aqui no Brasil, porque via pedido de lei de acesso à informação, muitas vezes, por serem informações que envolvem bens privados, então tem a justificativa de que os dados são sigilosos, não podem ser... Então, se a empresa tem ação aberta em bolsa, ela é obrigada a publicar um relatório anual. Algumas empresas publicam relatório trimestral e fazem apresentações trimestrais também à imprensa ou aos próprios acionistas. Então também esse é um outro caminho aí. No caso do Chile foi isso. A AB Chile, que é equivalente à ABI aqui no Brasil, ela não tinha dados sobre emprego. Então o que a gente fez foi indo empresa por empresa mesmo para tentar entender. E daí onde é que são divulgados esses dados? Assim? No site da própria empresa. Da própria No caso do Brasil, a lei de acesso à informação, você pode pedir documentos de concessionárias de serviços públicos. Então, ela é uma empresa privada, mais concessionária de serviços públicos, ela é obrigada a fornecer alguns documentos. Mas de empresa privada, que não tem esse tipo de relação, realmente não dá para pedir. Como que as empresas, os grupos de interesse respondem, né, a essa exposição que acaba ocorrendo em algumas matérias, né, trazendo à tona esses temas? Como que elas respondem isso? Elas já procuraram vocês ou elas já contra-argumentaram de outro modo? Como que funciona isso? Não, com a Bia, a gente passou a desenvolver uma relação bem respeitosa justamente na base disso que o Léo falou. A gente está tratando de informações, a gente tem uma linha editorial clara que não é favorável a vocês, mas a gente não vai sacanear e nem maltratar a informação. Então tem uma relação ok, assim.
Eu acho, a gente procura todas as empresas citadas sempre durante o processo da reportagem. Algumas falam, a Taurus fala, porque aí a Taurus, como está mais estabelecida aqui, eles têm uma assessoria de imprensa mais profissional, geralmente contratam grandes assessorias no país. As outras falam, mas preferem que a matéria saia, ficam ali respirando de canudinho, como a gente diz lá na redação, e espera passar. O lobby, assim, acontece mais por debaixo dos panos mesmo, né? Vocês vão identificando nessas formas que vocês falaram, mas vocês acreditam que a regulamentação poderia melhorar? Tem algum outro país que vocês sabem que isso funciona melhor? Não, eu acho que é preciso, pelo menos na regulamentação. Pelo menos no caso das armas, eu não sei qual é a opinião do João em relação aos alimentos, mas no caso das armas é preciso, porque hoje é muito difícil, e aí é porque também me falta um pouco de tempo para essa cobertura, porque eu sou editor de política, então você imagina que a minha vida já não é muito fácil dentro do jornal, entendeu? Eu estava fazendo essa pesquisa, e aí eu não consigo publicar, e aí a gente vai treinando repórter para essa cobertura, e tem 2 repórteres, 3 efetivos aqui que me ajudaram nesse levantamento, mas aí o cara sai, vai para outro jornal e tudo mais, então você vai perdendo aí o Globo, a Renata Mari chegou a fazer algumas matérias também sobre lobby, não muito diferente aqui, não tem muito mais avanço aqui, mas é efetivo a relação, entendeu? Assim. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência aí sobre a regulação. Desde o ano passado, ainda como repórter, eu fiz alguns trabalhos na época, na revista Época onde eu trabalhava, era exatamente sobre esse ponto da regulação e até que ponto ela garante transparência. O que a gente tem hoje é nada. Então, né, eu acho que os dois tiveram experiências muito claras de como o nada é muito difícil você ter acesso à informação. A regulação, ela cria uma base, de alguma forma, em que você tenha obrigações das empresas e dos entes públicos, porque não basta a gente só olhar no mundo corporativo, a gente tem que olhar que o setor público, que aí eu acho que entra muito no que o Léo disse, hoje quem controla a arma é um departamento dentro do Exército. Como é que você acompanha isso, né? O Léo conseguiu nas matérias dele entrar num mundo que é super difícil de entrar, né? Então, e o João tá entrando num mundo que é muito novo, né? Então eu acho que criar é uma opinião muito pessoal, mas criar algum tipo de regulação, eu acho mais do que necessário. E tem um outro ponto que conecta com o que ele disse, você ajuda a criar um follow the money. Então, por exemplo, para quem se interessa pelo assunto, os Estados Unidos tem um site que chama opensecrets.org. Eles colocam ali todos os dados que são apresentados ao Congresso de quanto as empresas gastaram com lobby oficial, obviamente, né? Naquele ano, naquele mês. Então isso é legal para você ter uma noção de quais são as indústrias que mais gastam com lobby, como elas gastam com lobby. Eu acho que esse tipo de coisa é interessante e dá uma nivela. Pra gente que é jornalista, você tem uma base para começar a procurar fazer matéria, né? Isso é legal, na verdade, pelo seguinte, quer dizer, tem uma coisa importante aí. As próprias empresas, elas, não no mercado das armas, tá certo? Que ainda é uma coisa muito militar, cheia de segredo. Mas pela essa minha experiência durante esse processo de estudo de lobby, as próprias empresas querem a regulação. Aí você vai dizer, mas aí eu vou concordar. Porra, mas aí as empresas que estão se preparando para essa regulação, entendeu? Então acho que falta mais a sociedade também se preparar em relação a esse processo, em relação a esse projeto. Porque hoje você tem um projeto avançado já que está pronto para ser aprovado. Está no plenário já. Agora, basicamente, é um projeto que tem... Esse projeto é discutido entre os relações governamentais, os lobistas, entendeu? Assim, você não consegue ampliar muito essa discussão. No caso do lobby das armas, seria importantíssimo que fosse. Por quê? Porque a gente saberia, hoje, quem é que está entrando no Congresso, com que crachá, representando que empresa, é militar, é ex-militar, entende? Assim. Hoje essas pessoas circulam no Congresso sem nenhum tipo de identificação, né? Isso é um problema, né? Atuando em gabinetes como funcionários, por exemplo. Exato. Muito dessa rapaziada aí, ela é contratada, Marta sabe disso, como no gabinete dos deputados, entendeu?
recebendo pela Câmara dos Deputados e atuando a favor do lobby, ou seja... Acho que no caso do Congresso tem uma dificuldade adicional, porque no Ministério a pessoa entra, se identifica e vai a um lugar determinado. No Congresso, depois que você entrou, você pode circular pelos 500 gabinetes que não vai ter. Tá solto ali. Tinha uma mão Seu lá nome quer falar? Tá? atrás. Essa questão central da diretoria do quartel do Exército é uma caixa preta baseada na Lei de Segurança Nacional ou dá para abrir essa caixa? Não, quando você começa a pesquisar o tema, o Murilo de Aragão, que é um professor, que é um lobista e que é um professor, que tem uma experiência acadêmica, é citado em vários artigos, o Murilo é um cara importante, mas o Murilo trabalha hoje com relações governamentais, ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu concordo, para as empresas não é, entende-se? O quartel ali, esse QG do Exército, ele não é. É quando você está dentro... Dá para entrar com a lei de acesso à informação lá? Não, é porque, na verdade, a minha facilidade nesse aspecto, você vai pedir uma entrevista. Se eu fosse só acadêmico, eu talvez não conseguisse fazer esse projeto, entende? Mas como jornalista, o que é que acontece? Eu vou lá, peço uma entrevista com um cara que é o general responsável, ou que comanda essa diretoria. Essa diretoria ela está no guarda-chuva da logística, que é uma base enorme dentro desse quartel-general aqui que eu mostrei para vocês. É uma logística operações, tudo que é logística está dentro dessa... E essa diretoria ela está lá. Você vai, pega uma entrevista, o cara fala contigo, te dá uma informação, entende? E aí você vai. Agora, assim, é difícil, para um acadêmico, e esses trabalhos, eles são necessários academicamente, para que você, inclusive, faça essa testagem com gestores, a testagem de impacto regulatório, que a gente não consegue fazer, e talvez nem seja o trabalho do jornalista, é muito difícil. É muito difícil conseguir essas informações. Tem uma ali do lado, tinha. Eu queria saber primeiro o relatório de atividades que foi mencionado na primeira fala. Qual que é a diferença exatamente da agenda do ministro e se isso é oficial, se tem, todos os ministros têm isso, o secretário tem isso também, para a gente ver por lá. E eu queria aproveitar para perguntar também o que mais vocês pedem por lá e o que dá certo e o que não dá. O relatório de compromissos, ele é o que de fato ocorreu. Então tem ali o registro de tudo que o ministro fez naquele dia. Por exemplo, esses encontros todos do Guido Mantega com empresários dos refrigerantes não estavam na agenda oficial. Se você vai na agenda oficial, você não encontrava ali. E pelo relatório de compromissos acabou chegando isso pra gente. Isso é uma coisa que todo ministro... Então, eu pedi isso no Ministério da Saúde também, e eu não sei se fizeram de desentendidos ou se de fato não existe ali. Tem que ir testando, né? Tem que ir testando. Eu não sei se do Mantega deu certo também por ele já não estar no Ministério, ou se dá a sorte de você pegar um funcionário que está mais com boa vontade e tal. Na Anvisa, eu já tive as situações mais bizarras, assim, de falar que eu não tinha direito de pedir aquilo por lei de acesso à informação, que era um documento público, tinha que entrar com recurso na CGU, não sei o que, conseguiram me atrasar 40 dias, sabe? A CGU te deu? Deu. Não, porque não era ridículo, era uma argumentação. Ainda mandavam eu mandar e-mail para não sei o que, @Anvisa, eu mandei e-mail, eles falaram, não, cara, o que você está fazendo? Isso aqui é e-mail de uso interno, não pode mandar para cá. Então era uma coisa que era para me desviar do caminho mesmo, sabe? Eu ontem, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um ano que eu fiz um pedido e saiu ontem uma resposta da CGU, Ministério da Saúde, me entregando, e era uma coisa que eu tinha pedido, não sabia se ia vir, sabia que era público, mas eu tinha pedido a degravação de todas as audiências de um determinado departamento do Ministério da Saúde, e recebi. Foram várias negativas, tipo a do João, tipo, não tem direito, não tem gente pra decupar a gravação e tal, não sei o que. Eu falei, manda a fita, eu decupo, não tem problema. E aí ontem recebi. Então acho que a lei de acesso é muito na insistência. Não sei se você usou, Léo, pra sua matéria, pras matérias, você chegou a usar? Não, nesse caso não. Eu acho que com o mergulho maior aqui, tem vários mergulhos para serem feitos aqui em relação a armas, né? Vários. Esse caminho aqui das armas por isso que eu estimulo as pessoas a que entrem nisso. Mas aí sim, a partir daqui, que é um ponto, você vai ter várias informações que talvez não se consigam.
Tô falando, nesse meu caso aí, como editor e como acadêmico, a vida foi um pouco mais fácil, porque Deixa as o pessoas trabalho falavam, passar entendeu? Gente, a gente tá em cima do laço, mas tinha uma última pergunta aqui. Aqui, por favor. Quando você pede a confiança na universidade pública, por exemplo, você tem um representante da USP ou da Unicamp que está representando interesses privados, e você começa a perder a confiança, então, praticamente em qualquer especialista, né? E aí o jornalista, ele se coloca nessa posição de investigar um caso. Como que num veículo pequeno, em particular mais no seu caso, você se prepara, porque você tem que vão questionar você como profissional. Você está defendendo outros interesses, por exemplo. Então, como que você consegue garantir uma visibilidade do seu trabalho, né, com a sua transparência, de quem é você, para que as pessoas possam entender o objetivo do seu trabalho e ter a confiança de que também não tem um duplo interesse, né? Acho que quando você passa a desconfiar de todo mundo, você realmente não confia mais em nada, né? Então, assim, como aumentar a credibilidade num trabalho como o teu? Sim. A gente se baseia muito em documentação, então a gente é muito criterioso na apuração, e muito em evidência científica, e aí a gente foi aprendendo a ler evidência científica, né? Que não é uma coisa comum para jornalista, mas a gente lê, sei lá, dezenas de artigos, publica uma bibliografia e tenta, sempre que a gente tem acesso a um documento, publicar. Por exemplo, recentemente na indústria de alimentos, em relação às estimativas, a gente publicou o documento que eles apresentaram para a Anvisa falando em perda de 145 mil postos de trabalho. Sempre se cercar bastante disso. No começo teve gente que falou, cara, em tempo de fake news, como é que vocês vêm falar umas coisas dessas e tal? A gente falou, tá aqui, documento, justamente para ir criando essa credibilidade. Agora, eu acho, mesmo em relação a essa questão de perder a confiança em determinadas instituições, são instituições muito heterogêneas, né? Dentro da USP tem os mais diversos interesses, dentro da Unicamp tem os mais diversos interesses, e entre cientistas que têm trabalhos patrocinados pelo setor privado também tem diversos interesses. Tem o cara que está ali para manipular a evidência científica mesmo, e tem o cara que realmente acredita que aquilo não vai levá-lo a um mau caminho. A USP não responde a você, eu digo assim, quando você coloca um fato desse, não deveria uma comissão de ética, alguém da própria universidade se posicionar, ou mesmo no Exército, quando você coloca essa questão, né? Tem gente honesta e ética dentro dessas instituições também, eles não se posicionam, né? Essa é uma outra dúvida, né? Porque fica a evidência, mas tudo fica só na evidência. Quer dizer, então, talvez cobrar, mas... No DFPC, eu concordo contigo, de fato é ridículo como as reações elas são menores nesse aspecto. No caso da DFPC tem algumas investigações, basicamente aí envolvendo coletes, capacetes, de funcionários que privilegiaram determinada marca a partir de licitações, em armas efetivamente por hora, até porque estava fechado esse mercado com o monopólio, não tem, mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer agora. Imaginem, quem é que está jogando aqui agora com a gente? Antes a gente só tinha a Taurus e a CBC jogando. Então, que um papel de vocês é o papel de poder dizer também quem confiar, né? Porque eu posso mostrar justamente o buraco, mas eu também poderia mostrar esse cara, pois esse cara que era um cara que era um cara que comandava lá essa diretoria, é um militar que tem noção do seu papel, é um servidor público de fato. Talvez até ele já saiu, ele não está mais nessa gestão, se aposentou agora, entrou na reserva. Talvez por isso eu tivesse acesso a tanta informação, entendeu? Pode ser que agora, se eu voltar lá, eu vou ter mais dificuldade. E aí a gente fica refém de algo que é simples, que é circunstancial, e menos uma regra que deve ser seguida na forma de você apurar e deles responderem efetivamente. Gente, a gente está um pouco não, estamos sem tempo. Eu queria agradecer primeiro o João e o Léo de trazerem esse conteúdo. Agradecer vocês, a gente ficou super feliz de um assunto como esse, ter uma sala tão cheia, todo mundo interessado, as perguntas todas muito boas. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer propaganda do livro. Então quem tiver interesse sobre lobby, eu ajudei, participei de um livro, até trouxe um aqui pra gente sortear. Tem pouca coisa, o Léo deve ter visto isso, para fazer pesquisa acadêmica tem pouquíssimas coisas. E no ano passado eu ajudei a escrever esse livro, que chama Lobby Desvendado, Democracia, Políticas Públicas e Corrupção no Brasil Contemporâneo.
Um dos organizadores é o Milton Seligman, que foi ministro da Justiça e foi lobista da Ambev durante muitos anos. Então, tem uma experiência sobre o lobby que é bem interessante de ouvir. E são vários autores. Eu ajudei a escrever um sobre casos depois da Lava Jato, como as empresas se interagem com o poder público. Eu queria pegar aquela lista de presença para a gente ter uma base. Qual é a editora? É da Record. E a ideia foi um pouco trazer vários olhares sobre o lobby, assim, né? Já que é um assunto ainda muito novo pra gente. E aí a regulação, acho que a regulamentação ajudou um pouco a... eu acho que os meninos, acho que eu não tenho a lista aqui. Tem a lista aí, chegou. Beleza, eu vou... Vai, Léo, você escolhe um número aí. 14. 14. Bruno Abud. Obrigada, Pessoal, gente. muito obrigado. Léo, João, obrigada. 13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.